Negócio fechado. Flamengo acerta com a Superbet e convoca reunião no Conselho para aprovar novo patrocinador master. Samuel Lino e Ancelotti, técnico da seleção brasileira, se encontram em restaurante no Rio de Janeiro. E mais, Mengão pode faturar mais de 70 milhões de reais com o negócio envolvendo Rodrigo Muniz, Fulham e Atalanta. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Antes das principais informações do Mengão, deixa eu falar aqui do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado e já baixa e concorre ao manto do Mengão. Você tem o melhor aplicativo de dados e estatísticas na palma da sua mão, de graça, e ainda concorre a uma camisa do Flamengo. Hoje mais um dia de preparação, segunda atividade, para o compromisso contra o Internacional. Domingo, o Flamengo que embarca amanhã, depois da terceira e última atividade. Felipe Luiz quer contar com o grupo completo, à exceção do Pulgar, que vem se recuperando de uma cirurgia. De La Cruz e Danilo já treinam junto com o grupo desde o início da semana. Bom, a gente vai falar muito desse confronto aí nos próximos dias, mas tem informações importantes, como o novo patrocinador master do Mengão. O Flamengo que convocou aí uma reunião no COD, Conselho Deliberativo, para aprovar aí a parceria, com o seu novo patrocinador master. Ontem, no registro do treino do Flamengo, na atividade, já não se via a marca Pixbet e a Flabet estampada no uniforme do treino, ou seja, o Flamengo já encerrou essa parceria, inclusive o último jogo contra o Internacional, primeiro das oitavas da Libertadores. O Flamengo colocou um agradecimento aqui, obrigado Flabet, obrigado Pixbet, e agora já parte para o seu novo patrocinador master, que segundo o jornalista Vene Casagrande, é a Superbet. Venceu a disputa com outras empresas de bet, como Betando e Sportbet, então a Superbet largando na frente aí e patrocinando o Mengão. Inclusive, o Conselho já foi avisado que terá essa votação aí nos próximos dias e só após isso o Flamengo pode anunciar aí a nova parceria com a Superbet. O contrato com a Pixbet incluía pagamentos de 105 milhões de reais no primeiro ano, 115 milhões de reais no segundo ano e 125 milhões de reais no terceiro ano, além de bônus por royalties vinculados à Flabet. A parceria com a Superbet dará ao Flamengo mais de 200 milhões de reais por ano, num contrato de 3 anos, totalizando aí 600 milhões de reais, mas podendo chegar a 1 bilhão de reais por bônus e metas estipulados em contrato aí com a nova patrocinadora Superbet, que já patrocina São Paulo e Fluminense, e fechando com o Flamengo, estaria de olho também no name rights do Maracanã. Tá aí a Superbet chegando com força, rapaz. Mandar um abraço pro Alex, que é o CEO da Superbet aqui no Brasil, a gente que já foi patrocinado aí pela Superbet, e a gente fica feliz, de ter aí um patrocínio desse tamanho, valores, maior patrocínio da história, que pode ajudar o Flamengo na estrutura, em contratações, no pagamento de folha salarial, enfim, ajudar o Flamengo como um todo, e a gente traz aí novidades nos próximos vídeos. Bom, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, encontrou o atacante do Flamengo, Samuel Lino, em um restaurante no Rio de Janeiro na noite de ontem. E aí, a gente apurou essa informação, essa foto vazou pelo portal Coluna do Fla. Tá lá um encontro lá, o Ancelotti com o Samuel Lino, e a gente foi apurar se esse encontro tem alguma coisa a ver com a próxima convocação, se o Samuel Lino será convocado, se eles marcaram esse encontro. Não.
O jogador estava no mesmo restaurante em que o treinador, que jantava com membros da CBF após a partida entre Botafogo e LDU. O Ancelotti está fazendo um tour aí pelos jogos do Rio de Janeiro, já assistiu o Flamengo Internacional, ontem à noite assistiu a vitória do Botafogo por 1-0 diante da LDU no estádio Newton Santos. Após o jogo, Ancelotti e membros da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foram a esse restaurante jantar e o Samuel Lino estava no mesmo restaurante. Foi uma coincidência, só que eles se conhecem da Espanha. Samuel Lino atuou vários anos no Atlético de Madrid, o Ancelotti foi treinador do Real Madrid e o Samuel Lino já esteve, inclusive, em lista ampla da CBF, de convocados, enfim. E é possível, sim, o Samuel Lino voltar à lista da convocação da CBF, agora com o Carlo Ancelotti, que conhece muito o futebol do brasileiro. Enquanto esteve na Espanha, eles se enfrentaram em algumas oportunidades, o Samuel Lino com o técnico Simeone no Atlético de Madrid e o Ancelotti no Real Madrid. Essa semana, o Ancelotti precisa enviar à FIFA aí a lista, né, antes da convocação do próximo dia 25. O Ancelotti ele envia uma primeira lista com muitos nomes, e aí depois essa lista vai enxugando até enviar a quantidade exata no próximo dia 25, que é a nova convocação da CBF Seleção Brasileira de Futebol para os últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Você acha que o Samuel Lino estará entre os convocados? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, com os cofres cheios, nos últimos anos, o Flamengo que não para de fazer dinheiro, seja vendendo jogadores, seja com ingressos, com patrocínios, com cotas de TV, com tudo que tem direito, né, as receitas do clube, o Flamengo pode receber mais uma bolada, e é uma fortuna caso Rodrigo Muniz seja realmente vendido pelo Fulham para a Atalanta da Itália. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o clube inglês pede 45 milhões de euros pelo atacante, mas estaria disposto a fechar por 40 milhões de euros. Convertendo para o real, gente, dá 253 milhões de reais. Negociado em 2021 por 8 milhões de euros, o Flamengo negociou o Rodrigo Muniz por esses valores, 50,6 milhões, né? Vamos arredondar aí, 51 milhões de reais o Muniz foi vendido pelo Flamengo. Mas o clube manteve 25% dos direitos econômicos visando aí uma venda futura. Além disso, por ser o clube formador do atleta, que saiu no ano em que completou 20 anos, o Flamengo tem direito a mais 3%, ou seja, o Flamengo tem 28% do Rodrigo Muniz, né? Esses 3% aí da cláusula de solidariedade da FIFA e mais 25% que o Flamengo deixou amarrado em contrato. Então, caso o Fulham aceite os 40 milhões de euros da Atalanta, o Flamengo embolsaria aí 11 milhões e 200 mil euros, o equivalente a 70 milhões e 600 mil reais na cotação atual. Quase 71, se a gente for arredondar, pode colocar aí 71 milhões de reais. Só para título de curiosidade, o Flamengo receberia mais agora do que recebeu quando vendeu o Muniz, lá em 2021, porque o Flamengo recebeu 51 milhões e agora poderia receber 71 milhões. Que loucura essa situação aí do Rodrigo Muniz. É torcer para esse negócio se concretizar e a Atalanta de fato chegar aos 40 milhões de euros e o Fulham aceitar vender, porque entraria essa bolada nos cofres do Mengão. O Rodrigo Muniz vem de 2 boas temporadas na Premier League, com 10 gols e 1 assistência em 2023-2024 e números ainda melhores na temporada seguinte, a atual, com 11 bolas na rede e 2 passes para o gol. Tá todo mundo de olho lá no Rodrigo Muniz, lá na Inglaterra, mas a Atalanta da Itália está querendo aí, né, fazer essa aquisição e aí entra para os cofres do Mengão 71 milhões de reais. É sempre bem-vindo, né? Vai ajudar cada vez mais aí o Mengão a ficar em outro patamar. Bom, segundo dia de atividades na preparação para o jogo contra o Internacional, o técnico Filipe Luís, que ainda tem atividade de amanhã, neste sábado, antes do embarque para Porto Alegre, para fechar aí, né, o time que vai a campo
no Campeonato Brasileiro e o time que vai a campo na Libertadores da América na próxima quarta-feira. Já falei e vou repetir, o Flamengo montou um planejamento para ficar direto em Porto Alegre. O clube não volta ao Rio de Janeiro e vai treinar no CT do Grêmio, que é o grande rival do Internacional. Que o CT do Grêmio traga sorte pra gente, né? Nesses dias lá em Porto Alegre e nesses 2 jogos seguidos aí contra o Internacional de Porto Alegre. Bom, a gente vai falar muito, né, sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo da Libertadores da América, inclusive ontem tivemos aí rodada da Libertadores, o Palmeiras não tomou conhecimento do Universitário lá, né? Rapaz, que loucura! O Palmeiras venceu por 4-0 o Universitário, que ainda teve um jogador expulso, né? Nós tivemos outros confrontos da Libertadores de ontem. O Botafogo venceu a LDU por 1-0, Libertad e River Plate ficaram no 0-0 e os confrontos, né, de anteontem, o Flamengo venceu o Internacional por 1-0 e o time que está aí, né, que pode enfrentar aí o adversário entre Flamengo e Internacional é Cerro Porteño e Estudiantes. O Estudiantes da Argentina venceu o Cerro Porteño no primeiro jogo lá no Paraguai por 1-0 e agora joga em casa na Argentina. Quem passar de Flamengo e Inter, pega Cerro Porteño e Estudiantes. Então vamos lá, é Libertadores da América, vamos com tudo. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!